vai na estrada de regresso a casa nesta quarta-feira e apanha semáforos pelo caminho, também encontra este que lhe faz companhia, o semáforo político. Sinalizamos os protagonistas do dia com cores, sempre com a Judite França e hoje também com o subdiretor do Observador, Ricardo Conceição, a alinhar nesta viagem. Judite, vamos começar por ti. No meio de mais de 2.500 propostas de alteração ao orçamento na especialidade, queres atribuir uma cor a uma em particular e que interessa muito a quem tem bebés. Precisamente. Há voltas e reviravoltas sempre na votação da especialidade e há casos em que isso é positivo, claramente. E eu quero falar deste caso positivo, ainda falo de um outro no final, se tivermos tempo, mas vamos começar então pela comida para bebés. Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas a alimentação para bebés pagava 23% de IVA. A taxa máxima de IVA. A taxa já foi de 13%, que é a taxa intermédia. Em 2011, a propósito da crise económica e como parte das medidas de austeridade da Troika, subiu de 13% para 23% e assim está há 13 anos também, está assim há 13 anos, mesmo sem Troika. Há um partido que se tem batido para a redução para 6%, honra seja feita à Iniciativa Liberal, que anda nisto desde que chegou ao Parlamento, a propor em todos os orçamentos do Estado uma redução para a taxa mínima de IVA, sempre sem sucesso. Desta vez ia acontecendo exatamente a mesma coisa. PS e CDS iam votar contra a medida, o PS ia abster-se. Não desistindo, a Iniciativa Liberal avocou a medida, que é a expressão certa para isto, e no volte-face houve uma mudança no sentido de voto. PSD e CDS votaram a favor, o PS também mudou de abstenção para um voto a favor e com isso a medida acabou aprovada por unanimidade. Eu acho que isto é um bom caso, e é um caso representativo em que a discussão na especialidade, à votação, pode levar a alterações que venham precisamente da discussão dos temas. Que é isso que normalmente está em causa. Muitas vezes as votações, como nós as conseguimos ver, para quem tem paciência para isso na RTV, são basicamente um cardápio em que os deputados dizem sim ou não, levantam-se ou sentam-se, consoante, e o Presidente da Assembleia da República está ali a seguir uma longa lista e quase a fazer check nisto, check naquilo, não passa, pronto. Ora, o que devia estar em causa sempre é o bem público, como é evidente, e parece mais ou menos evidente que não faz sentido que a alimentação para bebés tenha uma taxa de imposto que se chamava, ainda há pouco tempo, se chamava taxa para bens de luxo. É evidente que já taxa tudo e já não taxa só, não está limitada a bens de luxo. Vais-me dizer que ter um bebé não é um bem de luxo. Hoje em dia é um luxo, de facto. A verdade é que há um longo trabalho a fazer para que as pessoas se sintam em condições para ter filhos. Com certeza que ninguém pensa, agora com a comida para bebé já posso ter filhos ou ter mais. Como é evidente, não. Mas há um conjunto de situações, da habitação às creches, aos jardins de infância, mas tornar bens de consumo acessíveis às famílias é absolutamente fundamental. O líder da bancada parlamentar do PSD dizia hoje de manhã que é para isto que se faz a discussão na especialidade, que é para as partes poderem convencer da melhor opção, para que seja possível argumentar. Não, normalmente não é. Normalmente não é para isto que se faz. É para haver trica de bastidores e, entretanto, estarem a cozinhar. Eu respondo a isto assim, tu respondes a não, enfim. E estarem ali numa deve haver para depois poderem dizer eu fiz isto ou fiz aquilo. É para isso, normalmente, que serve esta discussão. Mas ainda bem que, neste caso, não foi. Ainda bem que a Iniciativa Liberal não desistiu da ideia. Mas, melhor ainda bem que os partidos que fazem AD e o PS mudaram de ideias de forma a aprovar a proposta. Não lhes fica mal mudar de ideias. Claro. Não fica mal, não é? Claro. Eu acho que é uma coisa que fica bem aos partidos que estão na defesa do interesse dos seus eleitores, mas, enfim, das pessoas em geral. Se eu tiver tempo, vou só falar de uma medida, é uma coisa curtinha, porque desta vez foi uma proposta do LIVRE que passa a obrigar o Governo a identificar património imobiliário público adicional que seja apto para adaptação e conversão em residências estudantis temporárias ou definitivas. Pode parecer estranho, mas também isto não acontecia. Ou seja, o Estado tem enormes problemas a identificar o seu próprio imobiliário. É estranho que essa inventariação não esteja feita. É muito estranho, mais ainda, depois de fazer essa inventariação, saber para que é que funciona. Olha, isto é bom para residências estudantis universitárias que são tão precisas. Portanto, é outra medida que não se percebe como é que não estava em vigor, como a comida para bebés, do LIVRE,
e que passou. E que sinais? 2 sinais verdes para... Eu vou dar um sinal verde aos partidos que se conseguem convencer das boas medidas e das medidas que são feitas com bondade para o bem comum, e acho que esses partidos, neste caso o PSD, o CDS e o PS, já para não falar nos partidos que objetivamente apresentam as medidas, mas aqueles que se deixam convencer e que mudam, merecem um verde. Mesmo que sejam propostas feitas por outros partidos. Ricardo, já foi na segunda-feira, mas continua a dar que falar, a cerimónia evocativa do 25 de novembro. O LIVRE quer que uma declaração feita por André Ventura nesse dia seja debatida pela Comissão de Ética, e critica também o Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, por não ter feito uma nota de repúdio. Exatamente. Tens vários protagonistas, não sei qual deles é que queres sinalizar. Leva-me a um sinal vermelho ao LIVRE. Vamos continuar no Parlamento e nos partidos. Aqui é o outro lado do Parlamento, aquilo que eu acho mais censurável, que é o facto do LIVRE voltar a cair no erro de querer condicionar o discurso ou mesmo calar André Ventura. O líder do Chega e os deputados do Chega são deputados. A liberdade de expressão, eu vou dizer isto devagarinho, é um direito fundamental. E é ainda mais fundamental quando estamos a falar de deputados. Vou dizer ainda mais devagar. Esta é uma das razões que estão na origem da chamada imunidade parlamentar. É permitir aos deputados em exercício de função dizer o que quiserem, mesmo que o que estão a dizer seja um disparate. Isto é um princípio básico da democracia e que já invocaste outras vezes aqui no Semáforo Político também. E não desiste, e acho bem que não desiste. E faz-me confusão que os partidos não entendam isto, e os partidos têm particular responsabilidade nisto. O princípio básico da democracia de defender que o outro possa dizer coisas com as quais eu não concordo, ou até coisas que me possam ofender. Mas também compete ao partido que se sente ofendido vir mostrar que está ofendido. Isso é uma coisa, não é? Mostrar que está ofendido. E eu vou chegar lá, doutora Judite, eu vou chegar lá. Senhora deputada. Deixa-me só explicar que, portanto, o LIVRE considera a tal citação de Jaime Neves feita por André Ventura na sessão do 25 de novembro como uma ameaça, discurso de ódio. Eu vou citar a deputada Isabel Mendes Lopes, que cita André Ventura, portanto é uma dupla citação, e diz a deputada: deixe-me citar o final do discurso do deputado André Ventura, como dizia Jaime Neves sobre a guerra do ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos todos. E depois apontou para as bancadas da esquerda e disse: já começámos e vamos continuar. Ora, a deputada do LIVRE tomou isto como uma ameaça, e bem, e se quiserem tomar isto como uma ameaça, está no seu direito de dizer que acha que isto é uma ameaça, que André Ventura não deve dizê-lo. Agora, o que não pode fazer e o que não deve fazer é recorrer às queixinhas para tentar resolver este assunto. Não! O problema político resolve-se com política. O discurso político combate-se com discurso político. É nesta incapacidade dos partidos de ir ao encontro dos problemas das pessoas, é nesta incapacidade dos partidos de apresentarem políticas e discursos eficazes que reside grande parte do alimento dos populistas. É nesta tentativa de silenciar o Chega e os deputados do Chega que reside parte da força do Chega. E os disparates que o Chega pode dizer, ou o André Ventura possa vir a dizer, devem ser combatidos com frases iluminadas por parte dos outros partidos. E custa-me estarmos outra vez nisto. Já tivemos o episódio dos turcos. E, afinal de contas, eu gostava de perguntar à senhora deputada Isabel Mendes Lopes do LIVRE, quem é que traça a linha vermelha sobre o que o deputado pode dizer? É o LIVRE ou é o Chega? O Chega também pode traçar linhas vermelhas? O único juiz disto tudo é o cidadão eleitor no dia em que for votar. É ele que decide se aquilo que André Ventura diz é um disparate ou não é, se aquilo que o LIVRE diz é um disparate ou não é, se aquilo que o PSD diz ou o PS são disparates, ou se vão em contra daquilo que aquele eleitor entende ser um caminho. Mas achas que não há qualquer limite? Não. Mesmo à liberdade de expressão? Não pode haver, sobretudo nos deputados. Na nossa relação pessoal,
quando tu me ofendes, Vanessa Cruz, e os meus ouvintes não sabem o que eu sofro, O que é que eu sou fora dos microfones? eu posso recorrer aos tribunais se me sentir ofendido. É para isso que eles existem. Eu não posso dizer, sobretudo nos deputados, eu estou a falar de deputados, na nossa relação pessoal é uma coisa, eu posso sentir ofendido, aos tribunais, enfim, nós conseguimos resolver isto tudo. E vou-te dar um exemplo incrível, um exemplo de como é sagrada a liberdade de expressão. Hoje fomos presenteados por uma declaração de José Sócrates que acusa o Conselho Superior da Magistratura de estar em conluio com o Observador, com o jornal Observador, para o prejudicar. Diz Sócrates que o Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão que superintende os juízes, podemos dizer isto, está em conluio com o jornal Observador para o prejudicar, isto por causa de uma notícia que publicámos ontem, que dissemos que é um grupo de trabalho para tentar despachar a Operação Marquês. Numa sociedade livre, José Sócrates tem todo o direito de dizer isto. O principal arguido do Operação Marquês tem a liberdade de o fazer. E nós, Observador, temos a liberdade de nos rirmos. E temos a liberdade de dizer que se trata de uma mentira, que se trata de um disparate, que é uma acusação ridícula. Sócrates tem o direito de liberdade de dizer isto. Nós temos a liberdade de responder isto e dizer isto. Por isso é que a liberdade de expressão sendo sagrada, sobretudo nos deputados, os deputados não podem estar condicionados naquilo que podem dizer ou não podem. Embora sejam representantes dos portugueses e dos eleitores, são representantes dos seus eleitores, não têm especial responsabilidade. Não podem, porque quem é que traça a linha? Onde é que se traça a linha? Hoje é o LIVRE a traçar a linha. Amanhã pode ser o Chega a traçar a linha e a dizer que o LIVRE não pode dizer isto ou aquilo. Isso não é admissível. A democracia não funciona assim. Aprendam a combater política com política. O populismo, de esquerda ou de direita, combate-se com política, combate-se com soluções que são apresentadas aos cidadãos e às pessoas. Às vezes perdem tanto tempo em questiúnculas vazias ou de tal forma inatingíveis que se esquecem do problema do autocarro, da paragem do autocarro, do saneamento básico, da rotunda, da estrada, da escola dos miúdos, se há escola, se não há escola, se o centro de saúde está aberto ou não está aberto. Esses são os problemas das pessoas. E isso são problemas que residem em questões políticas e às quais a política e os políticos têm de responder e apresentar soluções, cada um dentro da linha que defende, seja à esquerda, seja à direita. Agora, não podemos dizer que o Sr. Ventura não pode dizer isto ou aquilo, ou que o senhor, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes também não pode dizer isto ou aquilo. Não. Podem dizer o que quiserem. Nós, enquanto eleitores, julgaremos no dia das eleições. Linhas e limites para a liberdade de expressão. Com o Ricardo Conceição já percebemos que não há. Fica por aqui o semáforo político. Estamos de volta amanhã. Não, desculpa. O que ficámos a saber nesta edição do semáforo político é que Vanessa Cruz me insulta frequentemente. Destrata Ricardo Conceição. Não confirmo nem desminto. Até amanhã.